Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz, a paz do Senhor Jesus, aquela paz que traz algo extraordinário no nosso coração. O próprio Senhor Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Então a paz do mundo, a paz que muitas das vezes esta terra nos oferece, é uma paz muito pequena, uma paz passageira, uma alegria momentânea por uma ou outra coisa. Todo homem, ele quer paz, ele quer alegria, ele quer se sentir bem. Por isso muitos homens, principalmente, saem dos seus lares e se ajuntam em bares, porque eles gostam de ser ouvidos, e a bebida traz uma certa, entre aspas, alegria ali ao coração, momentânea, mas que no futuro, né, quando chega na sua casa, ele vai encontrar a antipatia, talvez, da sua esposa, dos seus filhos, a rejeição. Aquilo vai afetar o seu trabalho, aquilo vai trazer uma facilidade para se pecar, né? Porque a pessoa que se envolve muito com bebida, não todos, mas a grande maioria, tende a ficar mais fácil para atrair a esposa, para cometer outros pecados, né? Eu digo aqueles que se entregam, né, totalmente à bebida. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. É bem verdade que Jesus, ele transformou a água em vinho, né? Há uma teoria que muitos falam que não era alcoólico aquele vinho, outros já defendem que eram, mas o fato é que a Bíblia condena, né? A Bíblia condena a pessoa que ela que ela se embriaga, né? Então, a pessoa embriagada, ela não tem condições de decidir coisas normais. E nós terminamos aquele estudo que nós estávamos fazendo. A pessoa que está embriagada, ela não tem condições, às vezes, de decidir dentro de uma normalidade. Nós vimos o caso aqui da nossa cidade, né? Que uma pessoa bateu uma S10, bateu num caminhão parado, e não sabemos se ele estava sob efeito do álcool ou efeito das drogas, mas as drogas, o álcool, né, muitos têm entrado por esse caminho das drogas para se sentir bem. Muitos têm entrado no caminho também da prostituição, do adultério, da fornicação, dos pecados sexuais, tudo isso para agradar a sua alma, para agradar o seu corpo, para agradar a sua mente. Mas esse tipo de agrado é muito pequeno e passageiro, perto do agrado que Deus quer trazer aos nossos corações. Um agrado que não tem como consequência algo pior, que não tem como consequência uma dor de cabeça, um corpo debilitado, porque a maioria dos prazeres que são ilícitos, contrários à vontade de Deus,
eles trazem consequências dramáticas, na maioria das vezes. Ou a pessoa, no mínimo, ela se arrisca demais em troca de algo tão pequeno. Porque a Bíblia nos diz claramente que a inclinação para a carne é morte, né? Quando se fala carne, são todas as coisas que a humanidade pratica, que é contrário à palavra de Deus. Mas a inclinação para o Espírito é vida, né? Leva para a eternidade, leva para coisas agradáveis. E Jesus, Ele está oferecendo todos os dias essa paz que o dinheiro não pode comprar. Basta eu e você estarmos convencidos, e esse convencimento às vezes demora meses de luta, de batalha, para nós estarmos fincando os nossos pés no Evangelho da Paz, colocando sobre uma rocha sólida, porque o inimigo, ele tenta nos distrair. A Bíblia diz que ele está ao nosso redor, bramando como leão, a quem possa tragar. Então o inimigo, ele está procurando uma brecha para tentar matar, roubar e destruir as nossas vidas. Mas graças a Deus, o Senhor luta por nós, e se nós permanecermos na palavra de Deus, se nós permanecermos no caminho de Deus, certamente alcançaremos a vitória. A Bíblia nos diz em Salmo capítulo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Você que está me ouvindo, eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo, né? Nós divulgamos essa mensagem em vários grupos do WhatsApp. Nós também temos um espaço na rádio lá de Novo Biratã, né? Uma cidade do interior do Mato Grosso. E você que está ouvindo agora essa mensagem, eu sei que você tem condições de entender, né? Porque Deus deu essa condição. Então, foque no que a Bíblia está falando. Aqui a Bíblia está dizendo: e tudo quanto fizer prosperará. Então, se a Bíblia está dizendo que tudo quanto fizer prosperará, então existe uma maneira de tudo quanto nós fizermos prosperar. O mundo busca prosperidade, né? Agora, tem muitas pessoas que alcançam riquezas, mas às vezes não são prósperas. Por quê? Porque tem o dinheiro, mas às vezes não tem o amor do filho, da esposa, né? Isso não se pode dizer que é uma prosperidade, é uma riqueza financeira, mas ele não alcançou a prosperidade em todas as áreas da vida humana, né? E a Bíblia, ela nos ensina que tudo quanto fizer prosperará. Se nós observarmos esses 6 passos, 3 coisas que nós não podemos fazer e 3 que nós devemos fazer, né? Não adianta também eu deixar de fazer essas 3 que não pode e também deixar de fazer aquelas 3 que pode. Então vamos observar o que a Bíblia diz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado quer dizer feliz.
E eu creio que a Bíblia não estende isso somente ao homem, nós podemos estender isso à mulher também, né? Então, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, existe conselhos de ímpios. Às vezes, esse conselho dos ímpios está até na boca de quem não é ímpio. Por quê? Porque existe hoje a sociedade, a humanidade como um todo, ela tem jargões, ela tem conselhos que às vezes o Brasil toma como o melhor para a sua vida, os brasileiros, mas que na verdade esse conselho, essa dica saiu de boca de pessoas ímpias, que têm, na verdade, a finalidade de trazer algum tipo de prejuízo, né? Então, existem ditames hoje, tipo assim, que nós devemos correr atrás dos nossos desejos, mesmo que aquilo seja contrário à vontade dos pais, ou à vontade do próprio Deus, né? Então você vê, se a Bíblia diz que varão não deve se deitar com varão, ou se casar com varão, né? Então hoje existe um ditame na sociedade que diz que a pessoa ela tem que realizar o próprio desejo do seu coração para a busca de uma suposta felicidade, né? E Jesus, ele disse claramente: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Então o sucesso de um homem não está em fazer desacerbidamente, ou de fazer aqui os desejos do seu coração, mas pelo contrário, né? Nós devemos negar a nós mesmos, os nossos próprios desejos. Eles precisam ser sujeitos à vontade de Deus, porque se nós fizermos a vontade, os desejos do nosso coração, certamente haverá momentos em que nós estaremos lutando contra o próprio Deus. Porque quando Adão, ali no paraíso, ele pecou, né? Ele trouxe para a humanidade, né, essa fraqueza em relação ao pecado. Então, se nós formos analisar a grande maioria dos nossos desejos, eles são contrários à palavra de Deus. E quando eu executo os desejos da minha alma, eu posso estar falhando contra Deus, contra a palavra do Senhor. E se eu estou andando contrário à palavra do Senhor, não tem como eu ter sucesso, não tem como eu vencer, porque a palavra de Deus, ela veio da boca de Deus, e o que veio da boca de Deus é o melhor para nós. Então, às vezes a pessoa assiste uma novela, né? E a novela, principalmente as brasileiras, né, dessas emissoras que têm mais destaque, elas são preparadas para atrair as pessoas e para que aquilo gere, quanto mais espectadores tiver uma novela, né, mais dinheiro vai gerar para a emissora. E a emissora não está preocupada em redigir uma novela que está de acordo com a palavra de Deus. Pelo contrário, né, o próprio inimigo usa as emissoras para divulgar, para disseminar, para influenciar as pessoas a agirem conforme a vontade do próprio inimigo, do diabo. Existem conselhos de ímpios que vêm pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais, até por membros da nossa família que já
sem perceber, elas já aceitam aqueles conselhos de ímpio como sendo certo. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Nós somos chamados por Deus para estarmos nos seus caminhos. E a palavra de Deus nos diz claramente no Novo Testamento, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós somos convidados por Deus para estarmos andando no caminho chamado Jesus, para nós estarmos andando, pisando os nossos pés em algo sólido, numa rocha, aonde nós não seremos confundidos e alcançaremos o êxito em todas as áreas. Se nós estivermos andando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, nós não seremos surpreendidos. Nós certamente alcançaremos o melhor. Não existe investimento, não existe nada que possa trazer para você um retorno maior do que você, a sua família, a sua casa, andar no caminho chamado Jesus, aonde nós podemos pisar com certeza num solo firme. Os outros caminhos que as pessoas inventam, ou que o diabo inventou, são caminhos tortuosos e errantes, em que o final dele não se sabe, ou se sabe, é a morte. É um caminho incerto para aqueles que estão andando, mas que leva todos eles à morte. Então nós não podemos, segundo o ensinamento da Bíblia, andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores. Qual é o caminho dos pecadores? É aquele caminho divulgado pela mídia, que é contrário à palavra de Deus. Aquele caminho que a pessoa ela tem que roubar, aquele caminho onde a ambição toma conta dos corações, aquele caminho onde a pessoa tem que mentir, onde ela tem que prostituir, adulterar e fazer as coisas contrárias à Bíblia. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia nos convida a não se assentar, né? Se você vê ali um grupo de pessoas que está escarnecendo, que está usando os seus lábios, até com palavras de baixo calão, pessoas que estão confrontando a palavra de Deus, pessoas que estão debochando de Deus, debochando das pessoas que andam na justiça, às vezes até a própria televisão, quando estamos sentados ali na sala, estamos diante de uma roda de escarnecedores, pessoas ali da televisão que colocam a figura de Jesus como alguém que era homossexual, como alguém que era depravado sexualmente, né? Onde nós sabemos que Jesus ele não teve pecado, né? Então, às vezes, a roda dos escarnecedores pode estar na sala da nossa casa. Então, se nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios, essas três coisas, nós não devemos andar no conselho dos ímpios, nem estar no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, antes de fazer essas três coisas, nós não podemos fazer de jeito nenhum essas três coisas. E devemos fazer essas outras três, que é o quê? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, né? Nós temos que ter prazer na palavra de Deus. Aqui está no Velho Testamento, está falando na lei do Senhor. Nós podemos estender isso, ter prazer na palavra do Senhor, né? E só ter o prazer basta? Não. Nós temos que meditar nela de dia e de noite. Só meditar de dia funciona? Não. Tem que ser de dia e de noite. Então, três coisas que nós devemos fazer. Ter o nosso prazer. O nosso prazer tem que estar na palavra de Deus e precisamos meditar nela de dia e de noite, ou seja, constantemente. Essas três coisas nós temos que fazer se nós queremos prosperar
naquilo que nós vamos fazer na terra. E aí ele diz que quem não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios, nem anda segundo o conselho dos ímpios, né? Mas em vez de fazer isso, a pessoa, ela tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, olha o que vai acontecer com essa pessoa. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Uma árvore plantada junto a ribeiros é uma árvore que ela não seca, é uma árvore que ela não morre, e ela sempre vai dar o fruto na estação própria. E a Bíblia continua aqui no versículo 4: não são assim os ímpios, não são, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então os ímpios, eles têm uma passagem, um sucesso, entre aspas, muito pequeno, né? O tanto de pessoas ímpias eu vejo até na política. Esses homens eles estão completamente perdidos, muitos deles, e não sabem o que os aguarda no futuro, né? A morte, a tristeza, né? Eles serão desmascarados. Se não for aqui na terra, vão ser no céu. Então existem muitos ímpios hoje atuando em todas as áreas das atividades humanas. E a Bíblia nos diz, mas não são assim os ímpios. Quer dizer, eles não prosperam em tudo que eles fazem. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Quer dizer, um dia todo mundo será julgado, nem os pecadores na congregação dos justos. Então haverá uma separação, existe uma diferença do justo. Existem homens aí que são aplaudidos pelos brasileiros e pelas pessoas do mundo, mas eles são, na verdade, se formos analisar na ótica de Deus ou na ótica da Bíblia, são a escória da sociedade. Eles são totalmente, Deus nem os conhece, né? As atitudes dele não são nem conhecidas e aprovadas por Deus, né? E termina aqui no versículo 6 do Salmo 1: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha o que eu disse, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Então nós temos que se esforçar todos os dias. É uma questão de sobrevivência espiritual. Nós temos que sair de todo tipo de caminho que não é o caminho de Deus, que não é o caminho dos justos. O caminhar do justo, ele é reconhecido pelo Senhor, ele é identificado por Deus, pelos anjos de Deus, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Quando nós despertamos no nosso coração essa revelação, quando nós entendemos que quando nós caminhamos no caminho dos justos, o próprio Deus, ele nos olha e ele nos reconhece. Agora os ímpios serão rejeitados, eles são rejeitados todos os dias. A Bíblia diz que Deus, ele resiste aos ímpios, né? Nem a oração de um ímpio, ela muitas vezes é ouvida por Deus, a não ser que essa pessoa se arrependa. Então existe uma resistência de Deus aos ímpios, mas existe um coração aberto a todo aquele que pratica a justiça, a todo aquele que não luta contra Deus na terra. Não entenda mal o que eu estou dizendo. Deus, ele se abre, o coração de Deus se abre a todo homem que tem um coração arrependido, que se aproxima de Deus para ser uma nova pessoa. Mas os ímpios não fazem isso, os ímpios se distanciam de Deus. Os ímpios, eles provocam Deus, fazendo tudo o que é contrário à palavra de Deus, e jamais serão reconhecidos, jamais serão honrados, jamais serão beneficiados os ímpios. Mas a Bíblia diz que aquele que é justo,
ele vai receber um galardão lá na eternidade. Além de receber a vida eterna, ele receberá recompensas. Então, o que eu e você estamos esperando para entrarmos no caminho da justiça, para praticarmos o que é certo diante de Deus, porque a diferença é muito grande daquele que é justo e do que é o ímpio. Pai, nós encerramos, ó Deus, essa mensagem, ó Pai. Que mensagem maravilhosa, Pai. Senhor, nós encerramos porque é a mensagem do Senhor, Pai. Ela não vem de um homem. Não. Aqui nós estamos, ó Pai, refletindo e meditando sobre ela, mas essa mensagem, ela veio do Senhor, do seu Espírito. Glorioso e majestoso Deus. Meu Pai, ajude-nos nesta caminhada, Senhor, a estarmos com os nossos pés firmados na rocha, firmados em Jesus Cristo. Pai, se dissermos que não temos escapado às vezes, que não temos saído, ó Pai, desse caminho, às vezes nós, com certeza, meu Pai, nós estamos mentindo. Porque certamente, se dissermos, a própria Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos tornando mentirosos, Senhor. Porque certamente pecamos, ó Pai. Mas eu te peço, Senhor, ajude-nos, ó Deus, a nos arrependermos e voltarmos sempre, ó Deus, quando o Senhor tocar em nosso coração, que nós estamos falhando, que nós estamos errando, que nós possamos o mais rápido possível, Senhor, voltar a andar num solo sólido, ó Pai, num solo rochoso, ó Pai, firme, que é o solo da Tua Palavra, que é o solo do Senhor Jesus, aprovado 100% pelo Senhor, porque andarmos em caminhos tortuosos, ou caminhos cujo fim é incerto, a não ser a certeza da morte. Meu Deus e meu Pai, Rabaçu de canto e ras, entre em providência, Pai, entre em nosso favor. O Senhor sabe, o Senhor vê claramente, Pai, aonde estamos errando, Pai, e aonde estamos totalmente perdidos, Pai. Entra, Deus, com o seu agir, com a sua providência, Pai, nesses que estão ouvindo essa palavra, Pai. E os que estão desviados da Tua presença, Pai, que possam retornar imediatamente, Pai. E aqueles que estão com vestígios de caminho ímpios, que não estão totalmente fora do caminho, mas de repente um braço, uma perna, algo do seu corpo está fora desse caminho, que o Senhor possa nos aplumar, Senhor, ainda mais, a fim de que possamos, ó Deus, ser reconhecidos por Ti. Quando chegarmos nos céus, Pai, possamos ser recebidos pelo Senhor, ó Pai, e sermos conhecidos, e sermos, ó Pai, bem recebidos no céu, porque muitos não estão nem aí, Pai, se vão ser bem ou mal recebidos, ou se vão ser recebidos, porque muitos nem serão recebidos no céu, como nos ensina a Sua palavra, Pai. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, a estar dentro, Pai, do Seu caminho, porque a vitória é certa, meu Pai. Ó Senhor Jesus, glórias a Ti, meu Pai. Glórias sem cessar ao Seu santo nome, meu Pai. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor, ó meu Pai, pode, ó Deus, nos dar, ó Pai, a vitória, Pai, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Livra-nos, ó Deus, da enfermidade, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de tudo quanto, ó meu Pai, traz tristeza ao seu coração, Pai. Ô Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a caminhar na Tua palavra. Senhor, aqueles que estão enfermos nesse momento, Pai, que foram cometidas por alguma enfermidade, por algum mal, Senhor, no seu corpo, seja devido a um pecado, Senhor, ou seja devido, ó meu Deus, à situação ambiental da terra, Pai. Meu Deus, toca agora, Pai, nesse enfermo, Pai. Toca agora, Senhor, nessa enferma, meu Deus. Meu Deus, se o Senhor tocar nesse homem,
Se o Senhor tocar, meu Pai, nessa mulher, tudo é transformado, meu Pai. Tudo, meu Deus, se transforma com o toque do Senhor. Não há enfermidade que resista ao Senhor. Meu Deus, essa pessoa pode ter recebido oração de diversos homens do Senhor até hoje, e nada acontecido. Mas hoje, meu Deus, eu tenho esperança, Pai, que o milagre possa acontecer. Meu Deus, hoje o Senhor pode fazer coisas grandes na nossa vida, porque o Senhor é um Deus grande, Pai. Embora nós não merecemos nada, Pai, o Senhor pode nos surpreender. O Senhor pode surpreender o homem, Senhor, e a mulher, Pai, porque o Senhor é Deus. Labaço de canto e ras. Oxaramassu de canto e ras. O Senhor é Deus, meu Pai. Alabaço uriando rousi ras. Essuri canto e ras. E nós clamamos, ó Deus, por uma mudança, por um toque do Senhor, Pai. Defai, Essuri canto e ras. Nesse mulher, nesse homem, Pai, que está ouvindo essa mensagem, Elohi Rasu Ramaz, está recebendo no seu coração a sua presença, está se arrependendo dos seus pecados. Tome ele para ti, Senhor. Cure, Senhor, de qualquer mal, Senhor, também os que estão enfermos, clamando, Senhor, pelo toque do Senhor, seja lá qual enfermidade for, meu Pai. Ninguém resiste ao teu toque, nenhuma enfermidade resiste ao Senhor. Arabaçu de canto e ras. Vai, Deus, transformando os lares, as casas, mudando, Senhor, Aramassu, Ramás, aquilo que parece impossível, Deus, para ti, é totalmente possível. Alabá, Sirá, Sorrás, O Sifiriande, O Sirás. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Continua, Senhor, com o seu poder, com a sua glória, Pai. Lamá, Surieshi, Rasso, Rassaramanai, mudando corações, mudando vidas, ó Pai. Anahás, Orianda, Lamarrás. Santo, 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 santo é o Senhor, meu Pai. Glórias a ti, Senhor. Aleluia.